Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui é o professor Eric Alves, professor de Direito Administrativo do Estratégia Concursos. O tema de hoje é licitações. E licitações, a principal lei que trata do tema é a Lei 8.666 de 1993. A Lei 8.666, também conhecida como Lei de Licitações e Contratos. Então, essa lei ela trata desses dois assuntos, do procedimento licitatório e também dos contratos que são formalizados em decorrência desse procedimento licitatório. Como eu disse aqui nessa aula, nós vamos focar no tema licitações. Tranquilo? Vem para a tela. Vamos então falar, antes de entrar no estudo da lei propriamente dita, vamos aqui relembrar algumas noções introdutórias e conceituais. Primeiramente, vamos relembrar a base constitucional da licitação, né? Por que a administração pública ela é obrigada a fazer a licitação, né? De onde vem este comando, essa obrigação? Está lá no artigo 37, lembrando que o artigo 37 da Constituição é aquele que aborda, que trata sobre a administração pública. Então, lá no inciso 21 da Constituição Federal, diz que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras e as alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Olha só, esse processo de licitação, pessoal, ele decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público, princípio da impessoalidade, princípio da igualdade. Então, sempre que a administração, vem para a tela, ela for contratar uma obra, por exemplo, vai construir um hospital, construir uma hidrelétrica, duplicar uma rodovia, ou sempre que ela for contratar alguém para lhe prestar um serviço, por exemplo, um serviço de manutenção de elevadores, um serviço de limpeza do órgão da administração pública, um serviço de vigilância das instalações, ou sempre que a administração for fazer uma compra, né, com terceiros, comprar material de expediente, comprar mobiliário, comprar computadores, comprar merenda escolar, qualquer tipo de compra e também qualquer alienação de bens móveis e imóveis, vai vender ali um carro que não está sendo mais utilizado, um mobiliário que não está sendo mais utilizado, ou mesmo um terreno, um prédio da administração. Então, todas essas obras, serviços, compras e alienações, sempre que a administração for executar uma dessas atividades, ela deve promover um processo de licitação pública. Justamente para quê? Para escolher com quem ela irá firmar o contrato. Qual empreiteira que ela vai contratar para realizar aquela obra, qual empresa que ela vai contratar para prestar aquele serviço de vigilância, qual empresa que ela vai contratar para lhe fornecer aquela merenda escolar, aquele material de expediente que ela pretende adquirir, qual empresa ou qual particular, para qual empresa ou para qual particular que ela vai vender aquele carro, aquele imóvel, aquele terreno. Então, ela não pode escolher essa outra parte do contrato livremente. Não. Tá? A administração ela está sujeita ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, sempre que ela for contratar uma obra, um serviço, uma compra, uma alienação, a administração deve fazer o quê? Um processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Então, a administração ela não pode privilegiar, direcionar aquela compra, escolher livremente com quem ela vai firmar aquele contrato. A administração não tem essa liberdade. Você não. Você, na sua vida particular, você vai comprar um automóvel, o dinheiro é seu, você escolhe qual marca você quiser, qual concessionária, qual loja você vai comprar. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Agora, na administração, não. A administração está sujeita ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, sempre que ela for firmar um contrato, ela deve fazer uma licitação e nessa licitação, essa licitação nada mais é do que um processo em que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes. É um processo competitivo. Então, todas aquelas empresas, aquelas pessoas capazes
de executar aquela obra, de prestar aquele serviço, de fornecer aquele material que a administração está pretendendo. Então, todas essas pessoas elas têm que ter iguais oportunidades de firmar esse contrato com a administração. A administração não pode privilegiar a empresa A em detrimento da B. Ela deve fornecer igualdade de condições a todos. Então, essas pessoas, essas empresas que têm condições de executar aquela obra, prestar aquele serviço, enfim, de firmar aquele contrato que a administração está pretendendo, essas empresas, elas vão entrar num processo competitivo, num processo de licitação. E aquela que se sagrar vencedora, ou seja, aquela que ao final desse processo demonstrar que tem condições de oferecer a proposta mais vantajosa para a administração, essa empresa será aquela com a qual a administração irá firmar o contrato, beleza? Então a licitação ela tem como objetivo isso, garantir igualdade de condições a todas as pessoas, todas as empresas que desejam firmar o contrato com a administração. Afinal de contas, esse contrato vai ser pago pela administração como? Com dispêndio de quê? De recursos públicos. Tá? A empreiteira que vai executar a obra, ela será paga pela administração com recursos públicos, não é recurso privado ali do agente, não são recursos públicos. Então esses recursos não podem ser direcionados para privilegiar uma empresa em detrimento da outra. Tem que ser um processo competitivo, tem que ser seguro e igualdade de condições. É por isso que a Constituição exige a licitação. Agora o detalhe, pessoal, a licitação é a regra. Olha só. O que diz aqui a Constituição, logo no início do artigo 37? Ressalvados os casos especificados na legislação. Então, a Constituição está nos dizendo que a legislação pode prever situações, casos em que a licitação não precisa ser realizada para que a administração contrate uma obra, um serviço, uma compra ou uma alienação. Tá? Mas esses casos em que a legislação não precisa ser feita, eles devem estar onde? Especificados na legislação. Se não tiver, então a regra é o quê? É realizar a licitação. Beleza? Prosseguindo aqui, ó, no artigo 37, inciso 21, diz que no processo de licitação pública, ele deve possuir cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta. Ou seja, a empresa que vai lá participar da licitação, ela vai apresentar uma proposta para a administração. Então, a proposta que é o objeto, o item com o qual a empresa ela vai jogar ali naquele processo competitivo. As empresas, cada uma vai apresentar ali a sua proposta, né, a proposta de preço, a sua proposta técnica, e é essa proposta que será avaliada para que a administração escolha quem vai ser o vencedor, ou seja, com qual vai ser a empresa que vai firmar o contrato com a administração. Então, a competição, ela ocorre ali no nível da proposta. O que contém essa proposta? Imagine lá, a administração vai contratar uma obra, né, para contratar uma empreiteira para executar uma obra, e aí vai ser vencedora, por exemplo, aquela empresa que apresentar o melhor preço, né, o melhor preço para a administração. Esse é um dos tipos de licitação. Daqui a pouco a gente vai estudar os tipos de licitação. E aí, isso vai estar lá na proposta. E aí, o que está dizendo aqui a Constituição? Que aquela empresa que ganhar a licitação, as condições que ela apresentar lá na sua proposta, aquela proposta que a levou a ser a vencedora, essa proposta ela tem que ser mantida depois. A administração ela tem que honrar este compromisso. Tá? Se ela declarou a empresa X vencedora da licitação porque ela apresentou aquela proposta, então depois, quando o contrato for firmado, essas obrigações de pagamento que a administração vai ter perante a empresa deve ser condizente com a proposta que a empresa apresentou. Tá? Então tem uma vinculação aí entre a proposta que foi apresentada lá na licitação e o contrato que vai ser firmado. Não adianta aí a administração declarar uma empresa vencedora por ter apresentado um preço lá de R$100 ou de, sei lá, vamos falar aqui de uma obra, lá de R$1 milhão para executar aquela obra e depois, quando for firmar o contrato, a administração firmar um contrato de R$2 milhões ou de R$500 mil, diferente da proposta. Não pode, tá? Existe uma vinculação entre o que foi, entre o resultado da licitação e o contrato que vai ser firmado. Afinal de contas, o processo licitatório, ele serve justamente para possibilitar
depois a assinatura do contrato, tá bom? Então, é isso que está dizendo aqui essa parte do artigo 37, inciso 21. Prosseguindo aqui, ó, o dispositivo, ele diz que o processo de licitação, ele somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, o que está dizendo? Que o processo de licitação, ele pode estabelecer ali algumas exigências de qualificação técnica e econômica para que a empresa possa participar daquele processo de licitação. Né? Essas qualificações que vão ser exigidas na licitação só podem ser aquelas consideradas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, é aquele negócio, a administração ela quer executar uma obra, ela pode fazer exigências naquela licitação de modo a permitir que somente empresas, empreiteiras capazes de executar aquela obra participem da licitação. Né? Imagina, vai construir uma hidrelétrica, não pode participar ali da licitação uma padaria, né? Uma empresa, uma farmácia, por exemplo, que não tem nada a ver com aquele objeto da licitação. Então, lá no edital da licitação, a administração vai colocar lá uma série de exigências para demonstrar que aquela empresa que está participando, ela tem condições de entregar aquilo que a administração está pedindo. É isso que está dizendo aqui. Agora, a administração também não pode estabelecer exigências exageradas, né? Exigências consideradas desnecessárias. Por exemplo, estabelecer preferência de marca. A administração, ela pretende ali comprar canetas, por exemplo, material de expediente, quer comprar um monte de caneta lá para a repartição. Né? Aí ela vai colocar ali no edital algumas exigências de modo a permitir que somente participe daquela licitação empresas do ramo, né? Empresas que fornecem, que tenham condições de fornecer caneta. Ela quer caneta, não vai uma empreiteira lá participar, por exemplo, porque a empreiteira ela faz obra, ela não fornece caneta. Aí vai colocar ali as exigências de modo a que só participem empresas capazes de fornecer aquelas canetas. Beleza, isso pode. Aí o que não pode? Aí ficar direcionando, colocar ali exigências, por exemplo, de marca. Né? Ah, não, eu só quero comprar caneta Bic, por exemplo. Aí está direcionando já. Aquilo não é esse tipo de exigência não é necessária para que a administração cumpra o seu objetivo. Ela quer caneta, qualquer caneta ali pode ser capaz de atender a necessidade da administração. Não precisa ser necessariamente aquela caneta daquela marca específica. Tá? Então, essas exigências têm que ser ponderadas aí na prática. Elas não podem restringir. Por quê? Porque se a administração ela ficar fazendo exigência demais, isso acaba restringindo a competição. Ela pode estar direcionando a licitação para uma determinada empresa. Imagina, ela vai fazendo exigência aqui, exigência ali, ela está direcionando, ó, no final é só uma empresa lá específica que vai ser capaz de participar daquela licitação. Opa, isso configura um direcionamento, uma restrição à competitividade. Isso não pode. Beleza? Então, é o que está dizendo aqui na Constituição. O processo de licitação, ele somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Tranquilo? Ainda na Constituição, o artigo 22, ele diz que compete privativamente à União legislar sobre, aí nós já vamos aqui para o inciso 27, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Beleza? Então, aqui quem edita normas gerais sobre licitações e contratos é a União. E essas normas gerais editadas pela União, elas valem não apenas para a esfera federal, elas valem também para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Beleza? Isso não impede que os estados, o Distrito Federal, os municípios e a própria União editem ali normas específicas, tá? Normas específicas procedimentais desde que sejam condizentes com essas normas gerais editadas pela União.
Tá? Então, por exemplo, a União, com base aí nessa competência legislativa que lhe foi conferida pelo artigo 22 da Constituição, a União editou aí a Lei 8.666. A Lei 8.666, ela estabelece normas gerais de licitação, que valem tanto para a União, esfera federal, administração federal, como também para os estados, Distrito Federal e municípios. Então, as demais esferas, sem ser esfera federal, também devem observar a Lei 8.666, que estabelece normas gerais. Tá? Agora, nada impede, por exemplo, que um estado, ele também edite lá normas específicas, que valem só lá para aquele estado, beleza? Desde que essas normas específicas não contrariem as normas gerais editadas pela União, no caso aí, a Lei 8.666. Então, por exemplo, o estado, ele não pode lá editar uma lei criando outras modalidades de licitação. Por quê? Porque a Lei 8.666, ela já cria lá as modalidades de licitação de forma taxativa. Ela não dá espaço, abertura para que os demais entes criem novas modalidades de licitação. Então, um Estado, ele não pode editar uma lei específica criando nova modalidade. Não pode. O que o Estado pode fazer? Ele pode editar uma lei específica determinando, por exemplo, como a concorrência será processada lá no Estado. Por exemplo, em qual veículo será dada publicidade aos editais da concorrência. Tá? A lei de licitações diz que os editais de licitação devem ser publicados no Diário Oficial e também em jornal de grande circulação. Um Estado, por exemplo, ele pode falar, não, além do Diário Oficial, do jornal de grande circulação, o edital ele também deve ser afixado no quadro de avisos do órgão ou publicado no site do órgão na internet. Tá? Então, vejam bem que, neste caso, o Estado ele está estabelecendo novos procedimentos, né, que não contrariam o que está dito nas normas gerais da União. Então, isso pode ser feito lá pelos estados e para os municípios. E essa lei do estado vai valer só naquele estado. O município, se fizer da mesma forma, vai valer só lá naquele município. Então é muito comum a gente ver aí estados, municípios editando leis específicas sobre licitações e contratos. Aí quando você se deparar com uma legislação dessa, você tem que saber que essa legislação ela não pode contrariar o que está expresso nas normas gerais editadas pela União, basicamente aí na Lei 8.666. Tá bom? Prosseguindo aqui no artigo 22, inciso 27, ele diz que para as empresas públicas e sociedade de economia mista tem que estar observado aqui o que dispõe o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3 também da Constituição. Percebo aqui que quando nós falamos de normas gerais, de licitação, nós estamos falando aqui para a administração pública direta, para as autarquias e para as fundações, ou seja, para as entidades, para os órgãos e entidades de direito público, beleza? E aqui fundações, nós também podemos incluir as fundações de direito privado. Está ficando de fora quem? As empresas públicas e as sociedades de economia mista, as empresas estatais, pessoas jurídicas de direito privado. Essas entidades, elas devem observar aqui o artigo 173, parágrafo 1º, o qual diz que a lei, ou seja, uma lei, que vai ser editada também pela União, ela estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista. E este estatuto, entre outras coisas, ele irá dispor sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Então, o que está dizendo aqui? Que a Constituição está dizendo que vai ser editada uma lei específica que tratará sobre licitações e contratos das empresas estatais, ou seja, das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Essa lei ficou um tempão aí sendo aguardada, sem ser editada. Ela foi editada em 2016, que é aqui a nossa famosa Lei das Estatais, a Lei 13.303 de 2016. Beleza? Que é o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, essa lei que está prevista aqui no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, e ela é que estabelece as normas de licitações e contratos para as empresas públicas e também para as sociedades de economia mista. Então, a partir da edição da Lei 13.303, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, em suas licitações e contratos, não precisam mais observar a Lei 8.666. Elas
devem observar a Lei 13.303 de 2016. Lá na Lei 13.303 tem tudo. Tem modalidade de licitação, hipótese de dispensa, hipótese de inexigibilidade, tudo que tem na Lei 8.666, também tem lá na Lei 13.303, praticamente tudo, só que é aplicável, adaptado aí para a realidade das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Então, essas estatais, elas não observam mais a Lei 8.666, e sim a Lei 13.303. Tá? A Lei 8.666 para as empresas estatais, ela só deve ser observada naqueles casos em que a própria Lei 13.303 diz que a lei de licitações, a Lei 8.666, deve ser observada. Basicamente, lá os critérios de desempate das propostas e os crimes. Naquela parte de crime também, as empresas estatais continuam observando a Lei 8.666, isso por expressa disposição da própria Lei 13.303, tá bom? Legal que essa Lei 13.303, ela veio, ela contém lá de forma expressa que as empresas estatais, elas só precisam realizar a licitação nas suas atividades meio. Nas suas atividades fim, elas não precisam realizar a licitação. Isso era um entendimento anterior da doutrina, da própria jurisprudência, inclusive do Tribunal de Contas da União, que dizia que as empresas estatais não precisavam realizar a licitação nas suas atividades fim, apenas nas suas atividades meio. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, quando ela vai firmar um contrato de financiamento, por exemplo, conceder um empréstimo para um correntista comprar uma casa, ela vai firmar um contrato. Este contrato, como ele está dentro da atividade fim da Caixa, ele não precisava ser precedido de licitação. Tá? Mas, por outro lado, se a mesma Caixa Econômica, a mesma empresa estatal, fosse firmar um outro tipo de contrato, mas para a sua atividade meio, por exemplo, contratar uma empresa de limpeza, atividade meio, não está ali na atividade bancária, é um contrato de atividade meio, contratar uma empresa de limpeza, aí esse contrato deveria ser precedido de licitação. Isso era o entendimento, agora lá na Lei 13.303, isso já está expresso, lá diz exatamente que nas suas atividades fim, não diz exatamente com essas palavras, eu não me lembro bem como é que está na letra da lei, mas está dito isso, que na atividade fim das estatais não precisa ser realizada a licitação, apenas nas atividades meio. Tá bom? Prosseguindo. Daí, com base nessa competência do artigo 22 da Constituição, a União editou a Lei 8.666, lá em 93, estabelecendo normas gerais de licitações e contratos. Essa lei, ela serve para a administração, ela deve observar essa lei quando ela for firmar contratos de obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações. Ela é aplicável a todos os entes da federação, aquilo que eu disse como norma geral, lembrando que os entes podem editar normas específicas, desde que não contrariem as normas gerais editadas pela União. A Lei 8.666, ela deve ser observada tanto pela administração direta, ou seja, pelos órgãos despersonalizados, por exemplo, pelos ministérios, pelas secretarias estaduais, pelas secretarias municipais, como também deve ser observada pelos fundos, aqui são fundos, não são fundos especiais, pelas autarquias e pelas fundações públicas. Esses fundos especiais são, por exemplo, o FGTS, FAT, esse tipo de entidade esse tipo de fundo que também são formados aí por recursos ditos públicos, né, considerados públicos. Todo mundo aqui, então, deve observar a lei de licitações. Por outro lado, a União, ainda com base nessa competência para editar normas gerais e também com base lá no artigo 173 da Constituição, editou aí a Lei 13.303 de 2016, que estabelece normas de licitações para as empresas estatais, ou seja, para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista. Lembrando aqui que essa Lei 13.303, pessoal, ela vale tanto para as estatais exploradoras de atividade econômica, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, como ela também vale para as estatais prestadoras de serviços
públicos, como, por exemplo, Correios, Infraero, aquelas estatais que são concessionárias de energia ou de abastecimento de água, que prestam serviços públicos. Todo mundo aí agora deve observar a Lei 13.303, beleza? Aí, pessoal, o que eu disse? Olha só, a Constituição, ela estabeleceu essa competência para a União editar normas gerais de licitação. Ela editou a Lei 8.666, que é a principal lei, né, que trata deste assunto. Mas, olha só, a União, ela pode editar outras leis também que tratam sobre este mesmo assunto. Afinal, a Constituição, ela não limita a União a editar apenas uma lei. Tá? Então, a União, ela foi, além da Lei 8.666, existem outras leis que foram editadas pela União que também tratam sobre normas gerais de licitações e contratos. A principal é a Lei 8.666, mas existem outras. Uma delas, que também é famosa, é a Lei 10.520 de 2002, que estabeleceu aí a modalidade de licitação pregão. O pregão é uma modalidade mais moderna, que ela veio tentar destravar muitas das burocracias que são presentes nas modalidades previstas na Lei 8.666. O pregão permite que a licitação seja, inclusive, realizada de forma eletrônica, tudo pela internet, beleza? E isso está tudo previsto aqui nessa Lei 10.520, que também foi editada pela União, com base na sua competência para editar normas gerais sobre licitações e contratos. O detalhe é que essa Lei 10.520, ela se aplica inclusive para as empresas públicas e a sociedade de economia mista, beleza? Então, se uma empresa estatal for realizar uma licitação na modalidade pregão, a empresa estatal, ela deve observar o quê? A Lei 10.520. O pregão, depois a gente vai ter uma aula aí para tratar sobre o pregão, mas o pregão, ele é utilizado para a contratação de bens e serviços considerados comuns, aqueles bens e serviços que podem ser facilmente encontrados no mercado, tá? Por exemplo, vai comprar caneta, comprar computadores, comprar um móvel, comprar material de limpeza. Então, essas coisas assim que são facilmente encontradas no mercado, essas espécies, né, de bens e serviços de limpeza, serviço de vigilância. Se forem bens e serviços considerados comuns, eles devem ser contratados mediante o pregão. Isso, inclusive, para as empresas estatais. Tá? Então, se lá a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, for comprar material de expediente, ele deve fazer um pregão. E quando ele for fazer o pregão, ele vai observar a Lei 10.520 de 2002. Beleza? Para a tela. Outras leis, além, né, dessas leis mais famosas, né, dessas três, existem outras que também tratam aí de normas gerais de licitações e contratos, como a Lei 12.462 de 2011, que trata do RDC, tem a Lei aqui 12.232 de 2010, que trata das licitações para contratar serviços de publicidade diretamente aí com agências, e essa lei específica também, a Lei 12.598 de 2012, que trata sobre licitações de produtos e sistemas de defesa. Pessoal, mas para fins de concurso, as principais leis são essas aqui mesmo, a Lei 8.666, a Lei do Pregão, a Lei 10.520, essas são as top mais, né? As duas principais. Aí abaixo delas, nós temos a Lei 12.462 de 2011, que é o RDC, que também é bastante cobrado, que nós vamos estudar aí em uma aula específica, e depois nós temos a Lei 13.303, que é importante na prática aí da administração, mas em prova ainda não tem caído muito, mas é uma lei muito importante aí para a administração, beleza? Detalhe aqui, pessoal, é que essa Lei 13.303, ela foi editada em 2016, veja bem, e ela diz expressamente que as estatais, a União, quando editou essa lei, ela colocou lá expressamente que as estatais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, a partir da edição daquela lei, da Lei 13.303, deveriam observá-la em suas licitações e contratos, beleza? Então, não há dúvida de que a partir de agora, as estatais devem fazer a licitação conforme o que está previsto lá na Lei 13.303. A Lei 13.303, por exemplo, ela estabelece limites diferenciados para a dispensa de licitação para as empresas estatais. Tá? Limites de dispensa de licitação. O normal é o quê? R$8.000 e R$15.000 para todo mundo. R$15.000 para obras e serviços de engenharia e R$8.000 para as demais compras
e serviços, ou seja, abaixo desses valores, a administração pode fazer a contratação direta por dispensa. Mas para as empresas estatais, os valores agora são diferentes. É 50 mil no geral e 100 mil para obras e serviços. Então, são valores diferenciados. Então, a partir da Lei 13.303, esses limites do Estatuto é que devem ser observados. É claro que a Lei 8.666 ainda prevê lá, ela trata lá que as estatais devem observá-la, mas é porque não houve alteração expressa da Lei 8.666, houve uma alteração tácita, vamos dizer assim, tá? Apesar de ainda lá na Lei 8.666 existirem muitas alusões às empresas estatais, isso não vale mais nada, tá? O que vale agora para as empresas estatais é a Lei 13.303. Tranquilo? Para a tela. Tá, agora vamos falar sobre o conceito, né, de licitação. Já vimos para da onde que vem a licitação, né? Por que essas leis foram editadas, porque está previsto lá na Constituição. Vimos que esse processo ele decorre diretamente do princípio da indisponibilidade, do interesse público, princípio da isonomia, princípio da impessoalidade, beleza? Agora vamos ver o conceito, afinal de contas, o que é uma licitação? A gente já tem uma certa noção. É um procedimento competitivo para que a administração possa escolher aquela empresa, aquela pessoa com a qual ela irá firmar um contrato de obra, serviços, compras ou alienação, beleza? A licitação serve para dar igualdade de oportunidades, de condições a todos os concorrentes, a todas aquelas pessoas que tenham condições de firmar aquele contrato com a administração. Tá? Então, a gente já tem uma boa noção sobre o que é uma licitação. Agora, vamos ver aqui uma definição mais formal. Então, podemos definir a licitação como o procedimento administrativo pelo qual um ente público, e aqui ente público, nós podemos colocar desde a administração direta até a administração indireta, e aí incluindo as empresas estatais, quando um ente público no exercício da função administrativa, ele abre a todos os interessados que se sujeitam às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de um contrato. Tá? Então, primeiro, o que a gente pode tirar dessa definição? Que a licitação ela é um procedimento administrativo. O que é um procedimento? Um procedimento é uma série, uma sequência de atos administrativos, concatenados, um após o outro, e que à medida que... vamos botar aqui, só uma sequência de atos administrativos, um praticado após o outro, e que eles têm como resultado lá no final a seleção da proposta mais vantajosa. Tá? Então, a licitação era formada ali por uma série de atos. Então, tem lá um ato administrativo que é a publicação do edital, um ato administrativo que faz o julgamento das propostas, um ato administrativo de adjudicação, um ato administrativo de homologação. Então, todos esses atos praticados em sequência é que formam o procedimento licitatório. Tá? Então, licitação é um procedimento. O que é um procedimento? É uma sequência de atos administrativos. Esse procedimento ele é praticado no exercício da função administrativa. Beleza? A função administrativa ela é exercida por todos os poderes. Nós temos aqui que ela é exercida com tipicidade, ou seja, com preponderância pelo poder executivo, mas todos os poderes também exercem a função administrativa, também administram. Então, lá o poder legislativo, o poder judiciário, quando forem fazer a contratação de uma obra, comprar o material, contratar um serviço, também devem fazer lá a sua licitação. Tá? Então, a Câmara dos Deputados, por exemplo, quando ela for comprar lá o seu material de expediente, deve fazer uma licitação para escolher a empresa que irá lhe fornecer este material. Se um tribunal do Poder Judiciário for construir uma nova sede para o tribunal, ele deverá contratar uma empreiteira para construir aquela obra, aí o Poder Judiciário ele deve fazer a licitação para selecionar a empresa que irá executar aquela obra. Então, quando os poderes legislativo e judiciário estão exercendo de forma atípica a sua função administrativa, eles também devem obedecer às regras da
licitação. E isso vale para todos os entes políticos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e tanto para a administração direta como para a administração indireta. Tá? Então, as entidades da administração indireta, ainda que possuam personalidade jurídica de direito privado, como as empresas estatais, também devem realizar licitação. Lá a Petrobras, por exemplo, apesar de atuar aí em competição no mercado, apesar de ter ações negociadas na Bolsa de Valores, sempre que for fazer ali, firmar contratos na sua atividade meio, ela deve realizar a licitação, tá? Então essa obrigação se estende a toda a administração pública, todos os poderes, em todas as esferas de governo, administração direta e administração indireta. E o objetivo principal da licitação é o quê? É que a administração selecione a proposta mais vantajosa para que ela venha a assinar este contrato. Tá? O correto aqui, pessoal, é se falar que a licitação tem como objetivo selecionar a proposta mais vantajosa e não necessariamente a proposta mais barata, ok? Então imagine aí que a administração ela vai contratar uma empreiteira para executar uma obra, né, uma obra complexa, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica ou de uma ponte que exige uma técnica mais apurada de construção. Ela não necessariamente ela vai escolher a proposta vencedora com base apenas no preço. Não, ela pode estabelecer outros critérios de qualidade técnica também. Tá? Então, a administração pode aliar preço e qualidade técnica para se chegar a uma proposta mais vantajosa. A proposta mais vantajosa não necessariamente precisa ser a mais barata. Tá? O que a licitação visa a selecionar é aquela mais vantajosa, aquela que melhor atenda ao interesse público. Logicamente, na maioria dos casos, a proposta que melhor atende o interesse público é a proposta mais barata mesmo, que é aquela que vai demandar um menor dispêndio de recursos públicos. Mas nem sempre é isso que ocorre. Tá? Às vezes, a qualidade técnica, ela se sobressai um pouco mais e a administração acaba pagando um pouco mais caro para ter ali um serviço adequado, né, para a população, beleza? Então, cuidado com isso. A licitação ela tem como objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e não para o particular. Essa proposta, quem está selecionando, quem está fazendo a licitação é a administração. É a administração que está tutelando o interesse público. Tá? Ela vai contratar alguém, vai contratar uma empresa para executar uma obra, prestar um serviço, fornecer um material, com vistas ao quê? A atender o interesse público. Então, o que está em jogo aí é o melhor atendimento, melhor satisfação ao interesse público. Então, a proposta tem que ser mais vantajosa para a administração. Logicamente, essa proposta sendo mais vantajosa para a administração, ela também pode ser vantajosa lá para o particular que venceu a licitação. Mas aí é coincidência. Não é que a administração foi feita para agradar o particular, para satisfazer o particular, para oferecer a melhor proposta para o particular. Não. Às vezes coincide. Às vezes coincide que a proposta mais vantajosa para a administração também é boa, também é vantajosa para o particular. Beleza. Na maioria das vezes, isso acaba acontecendo. Mas é coincidência. Porque quando a administração ela faz um processo de licitação, ela tem que visar única e exclusivamente o interesse público. Tranquilo? Para a tela. Vamos aí, então, uma questãozinha de prova que já abordou aí esses conceitos iniciais, introdutórios sobre o assunto. Diz o seguinte: a exigência de processo licitatório para a contratação aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público. E aí, tá certo ou tá errada essa questão, pessoal? Bem tranquila, né? A licitação, ela deve ser observada não só pelas pessoas jurídicas de direito público, ou seja, não apenas pela administração direta, ou pelas autarquias, ou pelas fundações públicas de direito público. Não, as entidades, as pessoas jurídicas de direito privado também devem observar a licitação. Né? Aqui, basicamente, nós temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista, podendo incluir aí também as fundações de direito privado, né? As fundações públicas
com personalidade jurídica de direito privado. Então, todo mundo deve fazer licitação aí nas suas compras, alienações, contratações de obras e serviços. Beleza? Bem tranquila essa questãozinha, mas que já foi cobrada em prova. Então, vemos aí que as bancas, elas gostam de explorar também esses conhecimentos mais básicos, mais introdutórios sobre o assunto. Tranquilo? E esse é o tipo de questão que você não pode errar na sua prova, tá? Aqui a gente acha fácil, por quê? Porque vocês já estudaram, né? Já estudaram, então acha a questão tranquila. Então é o tipo de questão que você não pode errar na prova. Questão dada. É um tipo de questão que pode definir ali a sua classificação no concurso, né? Se você errar uma questão dessa, você já está praticamente fora, principalmente desses concursos mais concorridos. Então, por isso que é bom estar sempre sedimentando esses conceitos mais difundidos, para que a hora que eles aparecerem na prova, e eles aparecem, vejam bem aqui, é uma prova para defensor público, né? Então um cargo aqui disputado, um cargo de alto nível e que cobrou esse tipo de conhecimento. Então esse tipo de questão cai em prova também. E é o tipo de questão que você não pode errar na prova. Então é sempre bom você estar com esses conceitos sempre sedimentados aí na sua cabecinha, beleza? Prosseguindo. Mais uma questão. Diz o seguinte: a administração deve realizar procedimento licitatório para a contratação com terceiros de compras, serviços, obras, alienações e permissões, entre outros objetos. Tá? Então, questão bem tranquila também, a questão está correta. Vimos lá pelo artigo 37 né, da Constituição que, ressalvados os casos previstos na legislação, sempre que a administração for firmar um contrato com terceiros para compras, para contratar um serviço, uma obra, ou mesmo para vender um bem, ela deve realizar a licitação. Tranquilo? Aqui ela fala de permissões também, permissões, por exemplo, aqui, permissões de serviços públicos também devem ser precedidas de licitação. Tá? Então, aqui, por exemplo, quando a administração ela vai descentralizar a execução de um serviço público para a iniciativa privada, aí isso aqui ó, já está no artigo 175 da Constituição, depois dá uma olhada lá. Sempre que a administração for descentralizar a execução desse serviço por permissão ou concessão, essa descentralização, essa delegação deve ser feita mediante licitação. Então, por exemplo, quando a administração ela vai lá passar um aeroporto, ou a administração de um aeroporto, ou a administração de uma rodovia para a iniciativa privada, aqueles aeroportos, aquelas rodovias ditas privatizadas, a administração deve escolher aquela empresa que vai cuidar daquele aeroporto, daquela rodovia, como? Por uma licitação, processo também competitivo. Está previsto lá no artigo 175 da Constituição. Outro exemplo aí que está muito presente no nosso dia a dia são essas empresas de ônibus municipais. Elas estão prestando um serviço público, essas empresas são empresas privadas, elas estão prestando um serviço público por delegação do Estado, delegação lá do município. E aí o município vai escolher qual empresa que vai prestar o serviço de transporte coletivo aqui no meu território, no território do município. Como é que ele vai escolher essa empresa? Ele vai fazer processo licitatório, no qual é assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes. Vai falar, abriu lá uma licitação, abriu oportunidade de todas as empresas, sejam aptas a prestar aquele serviço e que se interessem por prestar aquele serviço, de participar lá da competição, de oferecer a sua proposta para o município. Tá? Então, esse tipo de delegação, de transferência, de descentralização da execução de serviços públicos para a iniciativa privada também deve ser precedido de licitação. Isso está expresso lá no artigo 175 da Constituição. Depois dá uma olhada lá para vocês verem que lá no artigo 175 ele fala expressamente de que tanto concessões como permissões devem ser precedidas de licitação. Tranquilo? Prosseguindo. Agora a gente já está entrando aí na Lei 8.666, lá no seu artigo 3º, que trata das finalidades e dos princípios da licitação. Primeiro vamos falar aqui sobre as finalidades. O artigo 3º da Lei 8.666, tá? Esse artigo 3º, vou só anotar aqui, ó, para vocês não esquecerem. Ele é o artigo 3º da Lei 8.666 de 93.
Ele diz que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, já falei isso aqui, né? A administração, ela é um procedimento no qual é assegurada igualdade de condições a todos os interessados, a todos aqueles terceiros, aquelas pessoas que desejam firmar e tenham condições de firmar aquele contrato com a administração, todo mundo vai ter as mesmas condições, as mesmas oportunidades para participar desse processo competitivo. Além disso, a licitação ela visa garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, já falamos sobre isso também, proposta mais vantajosa não necessariamente a mais barata, e a proposta mais vantajosa para a administração. E outro objetivo, outra finalidade da administração é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Isso aqui é um objetivo que foi incluído aqui na Lei de Licitações em 2010, essa nova finalidade, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. O que o Estado, a União, ela percebeu? Não, olha, o poder público, ele tem um grande poder econômico, né? Essas licitações que a administração faz em todas as esferas, esfera federal, estadual, municipal, essas licitações elas envolvem muitos recursos, né? Muitos recursos. Imagine contratar uma obra para fazer uma hidrelétrica, para duplicar uma rodovia, ou mesmo para contratar serviços, adquirir materiais, é muito dinheiro público que é gasto nesses contratos. Então, o que o Estado percebeu? Não, eu também tenho aqui um objetivo, uma política de governo, que eu desejo que as empresas do país, elas se desenvolvam, né? Desenvolvam ali as suas tecnologias e esse desenvolvimento ele seja sustentável ali, que não agrida o meio ambiente e que também seja um desenvolvimento que tenha ali sustentação por um grande período, né? No longo prazo. Então, o Estado falou, já que muitas dessas, a administração, ela despende uma grande quantidade de recursos nessas licitações, vamos colocar ali alguns requisitos para que as empresas para que as empresas possam participar da licitação. E esses requisitos têm a ver com esse desenvolvimento nacional sustentável. Então, aí é o poder público, por meio do seu poder econômico, nas licitações, ele está sendo utilizado para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, vão ser ali estabelecidas algumas regras de preferência, a gente vai ver daqui a pouco, né, para a contratação de empresas que produzem os seus bens no país, ou que forneçam bens com tecnologia nacional, ou que adotem práticas ambientalmente sustentáveis. Então, essas empresas terão preferência lá na contratação. Então, aí uma empresa, olha, eu posso firmar um contrato ali com a administração, né? Um contrato relevante para mim. Só que para eu poder firmar aquele contrato, olha, eu estou vendo que a administração está dando preferência a bens produzidos no país. Nossa, então para mim vai ser bom eu trabalhar com bens produzidos no país, que eu vou ter mais chances de ganhar aquela licitação. Então a empresa ela vai lá, muda o seu processo produtivo, e se adequa àquela exigência para que ela tenha melhores condições de participar da licitação. Então vejam aí que a licitação ela acabou induzindo a empresa a atingir aquele objetivo de política pública lá do governo, que era desenvolver a tecnologia, a indústria do país. Então é a licitação sendo utilizada para este objetivo. Então a promoção do desenvolvimento nacional sustentável é mais uma finalidade, um objetivo da licitação, beleza? E aqui no artigo 3º, ele ainda traz alguns princípios básicos que devem ser considerados pela administração para processar e para julgar as propostas que são apresentadas aí pelos licitantes. Aqueles princípios já são nossos conhecidos, princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Tá? Vamos trazer aqui um slide para a gente detalhar um pouco mais. Então, primeiro, as finalidades, né? Finalidades ou objetivos da licitação é aquilo que a gente já falou. Primeiro, garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, igualdade de condições a todos os interessados. Segundo objetivo, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Terceiro objetivo ou finalidade,
promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, essas são as finalidades ou objetivos da licitação, tá bom? É bom que vocês guardem isso aqui, porque tem questão de prova que cobra. Pergunta lá quais são as finalidades da licitação, por exemplo, você tem que saber que são essas três aqui. Por exemplo, olha só, essa questão que caiu aqui no ano de 2016, que diz o seguinte: a garantia do princípio da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável são objetivos da licitação. Beleza? Olha só, tá tudo aqui nesse slide, né? Os três objetivos ou finalidades da licitação são esses aqui, que são exatamente os que estão reproduzidos aqui na questão, beleza? Então a questão está correta, tranquilo? Tá vendo? Que é bom a gente conhecer essas coisas, porque elas são cobradas em prova, beleza? Questão tranquila, mas também é mais aquele tipo de questão que você não pode errar, ok? Agora vamos falar dos princípios, né? Os princípios, eles também estão lá no artigo 3º da Lei 8.666. Nós temos aqui aqueles princípios que são comuns a todas as atividades da administração: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, ou seja, toda atividade da administração, todo ato administrativo deve ser praticado em observância a esses princípios aqui, né? Então, quando uma autoridade ela vai conceder uma licença a um servidor, né, ela deve observar o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade, tudo isso. Então, qualquer atividade administrativa deve observância a esses princípios. Mas nós temos outros princípios previstos lá no artigo 3º que são próprios, ou seja, específicos da licitação. Por exemplo, vinculação ao instrumento convocatório, princípio do julgamento objetivo, ou seja, princípios que só existem ali no procedimento licitatório. Tá? Esses princípios aqui são considerados princípios expressos. Expressos aonde? Na Lei 8.666, no artigo 3º da Lei de Licitações. Além disso, o artigo 3º, lá no finalzinho, lembra que a administração, além desses princípios expressos, ela deve observar nas suas licitações outros princípios que são correlatos a esses princípios expressos. Beleza? Esses princípios que são correlatos são considerados princípios implícitos na Lei de Licitações. E aí a doutrina nos ensina que esses princípios são os princípios da competitividade, o princípio do sigilo das propriedades. Beleza? Então, todos esses princípios aqui, que estão com um asterisco, tanto os expressos como os implícitos, são princípios próprios, específicos do procedimento licitatório. Beleza? Então, por isso que a gente, nos próximos slides, vamos estudar cada um desses princípios, também, até porque eles são cobrados em prova. Beleza? Um detalhe aqui nesse slide, pessoal, é que não precisa, vocês não precisam, se eu nunca vi questão de prova que fica cobrando assim, o princípio tal é expresso na Lei de Licitações e o princípio tal é implícito. Tá? Isso não precisa. Essa questão de expresso e implícito é importante lá quando a gente está estudando o assunto princípios da administração pública, que tem lá o LIMP, né, aqueles princípios que são expressos no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isto sim é cobrado em prova, né, você saber que esses princípios são os expressos e todos os demais são implícitos. Aqui não, aqui na Lei de Licitações é bom a gente saber expressos e implícitos apenas para coisas, mas nas provas não acaba cobrando isso, então não precisa ficar inventando mnemônico aí para decorar quais são os princípios expressos ou implícitos na Lei de Licitações. Enfim, pelo menos até agora, as bancas elas não costumam cobrar muito esse tipo de coisa, tá? Princípio expresso e implícito, só guarde lá o LIMP, lá no assunto. Aqui no assunto licitações não precisa se preocupar aí com essa diferenciação, ok? Então vamos estudar aí, ó. O princípio da igualdade ou princípio da isonomia, ele veda discriminações, diferenciações ou favorecimentos por fatos irrelevantes. É aquela coisa, a administração não pode direcionar as suas contratações. Ela não pode estabelecer exigências no edital da licitação de modo a favorecer uma determinada empresa,
tá? Em detrimento de outras exigências que são irrelevantes para o cumprimento do objeto. Agora, se a exigência ela for relevante, indispensável para o cumprimento do objeto, aí ela pode ser feita. Aquela coisa, vai contratar lá uma empresa para construir uma hidrelétrica, não pode ser uma padaria, uma farmácia que seja contratada. Então, tem que estar lá no edital estabelecer alguns requisitos, né? O tamanho da empresa, o ramo de atuação daquela empresa, até alguma experiência prévia. Esse tipo de coisa pode ser feita para assegurar realmente que vai ser uma empresa, a empresa que vai ser contratada, ela vai ser capaz de entregar aquele objeto. Então, esse mínimo de exigência pode ser feito, tá? Agora, não podem ser feitas exigências exageradas, que direcionem aquela contratação. Por exemplo, estabelecendo ali uma marca, né? Às vezes a marca não é indispensável para executar aquele serviço ou para fornecer aquele bem, beleza? Aqui, só para relembrar, lá no artigo 37.21 da Constituição, que o princípio da igualdade está expresso nesse dispositivo, né, e que ele, inclusive, também ele permite, a própria Constituição permite que sejam feitas exigências para os licitantes, né, ou seja, sejam estabelecidas condições, requisitos para que as empresas possam participar da licitação, mas desde que essas condições e esses requisitos sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, ok? É isso, então a administração ela pode estabelecer requisitos mínimos de habilitação da empresa, de modo a assegurar que aquela empresa que vai ser contratada seja realmente capaz de executar aquela obra, de prestar aquele serviço, de fornecer aquele material que a administração está querendo. Agora eu vou falar o princípio da competitividade. É um princípio que decorre do princípio da isonomia. Por quê? Porque as exigências desnecessárias, elas diminuem a competitividade. Então, veja bem, essa vedação que a própria Constituição coloca, a Lei de Licitações também coloca, de que não sejam feitas exigências irrelevantes, né, para a participação na licitação, isso serve para quê? Isso serve para ampliar a competitividade. Afinal de contas, quanto mais condições, quanto mais requisitos, quanto mais exigências forem estabelecidos no edital, isso vai diminuir o número de empresas capazes de participar daquela licitação. E quanto menos empresas participando, menor a competitividade. Se você tem ali 10 empresas participando daquela licitação, tem 10 empresas apresentando propostas. Então, a probabilidade de a administração conseguir uma proposta mais vantajosa para ela é maior do que numa licitação em que participe apenas 2 empresas, por exemplo, né? 2 empresas, a competitividade é bem menor do que entre 10 empresas, né? Então, imagine ali que seja uma disputa de preço, né, para ver quem apresenta o menor preço. Se você tem 10 empresas, a probabilidade de a administração conseguir um preço menor, né, a probabilidade é maior se tiver 10 empresas concorrendo do que se tiver apenas 2 empresas, né? Porque uma empresa oferece um preço, a outra oferece um pouquinho menor, aí a primeira ela não é capaz de cobrir aquele preço, aí fica naquilo mesmo. Agora, se tiver 10 empresas, né, uma oferece um preço menor, aí já tem uma outra, uma terceira, uma quarta, e vai tendo aquela disputa, e o preço, a chance da administração ter uma condição melhor, ela é maior quanto maior for a competitividade. Então, por isso que a Constituição e a própria Lei de Licitações, ela veda essas exigências, que sejam estabelecidas exigências que não sejam indispensáveis à execução do contrato. Porque quanto mais exigência, menor a competitividade. Quanto menor a competitividade, menor a chance de a administração conseguir uma proposta mais vantajosa. Tranquilo? E aí, em decorrência deste princípio da competitividade, a Lei de Licitações, lá em seu artigo 3º, parágrafo 1º, ela veda aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo. Então, esta vedação é expressa
lá na lei de licitações. Tá? O agente público que está responsável pela condução da licitação, ele não pode incluir, tolerar, prever, admitir cláusulas ou condições que restringam ou frustrem o seu caráter competitivo. Colocar ali exigências, condições desnecessárias. Tranquilo? O agente público, também com vistas aí a favorecer a competitividade do certame, ele não pode, é vedado a ele estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras. Então, olha só, empresas brasileiras e estrangeiras, como regra, aqui é como regra, elas devem ter o mesmo tratamento nas licitações, tá? Porque, como regra, porque daqui a pouco, em razão daquela finalidade da licitação de promover o desenvolvimento nacional sustentável, nós vamos ver aí que as empresas brasileiras ou as empresas que fornecem bens ou serviços produzidos no país ou com tecnologia brasileira, elas têm ali algumas preferências em relação às empresas estrangeiras, ou melhor, às empresas que fornecem bens ou serviços estrangeiros. Tá? Mas, como regra, não deve a administração por si só, ou seja, fora das condições ou fora dos casos previstos na lei, esses casos de preferência que são previstos na própria lei, fora desses casos, os agentes públicos não podem estabelecer tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras. Tudo isso também com vistas a aumentar a competitividade no certame. Então, temos ali várias empresas, algumas brasileiras, algumas estrangeiras, quanto mais empresas capazes de participar daquela licitação, aptas a participar daquela licitação, isso maior será a competitividade daquele procedimento, daquele certame. A lei também veda a indicação de marca, é aquilo que eu disse, né? Quando você direciona uma compra para uma determinada marca, você está restringindo a competitividade. Então, imagine lá que a administração está querendo comprar computadores para os seus servidores que trabalham na área administrativa. Tá? Então, os servidores ali mexem basicamente com Word, com Excel, com internet, algum outro sistema ali da administração, mas nada que requeira muito desempenho assim da máquina, né, do computador. Então, a administração ela vai adquirir computadores para esses servidores poderem trabalhar. Aí imagine que aí nessa licitação, o agente responsável por elaborar o edital dessa licitação coloca lá que, eu estou querendo aqui comprar computadores da marca Apple. Então, direciona ali para aquela marca. Opa, ele restringiu bastante a competição, né? Porque ele direcionou a compra para aquela marca. Então, a possibilidade de a administração pagar muito mais caro por esses computadores é muito grande. E a administração ela não precisa, na verdade, de computadores específicos daquela marca para executar aquele tipo de atividade. Então, adquirir computadores daquela marca, da marca Apple, a preços mais elevados, não seria a proposta mais vantajosa para a administração naquele caso. Por quê? Porque se não tivesse sido feita a indicação de marca, né, se fosse aberta, se lá no edital apenas dissesse as especificações, estou precisando adquirir computadores com tal capacidade de memória, com tal capacidade de armazenamento e com monitor de tal tamanho ou com no mínimo de tantas polegadas. Então, feitos ali exigências mínimas de qualificação, isto iria certamente aumentar a competitividade naquele certame. Mais empresas, mais marcas seriam capazes de atender aquela necessidade da administração. Isso certamente iria diminuir o preço daquele contrato e iria atender a necessidade da administração. Ou seja, o fato dela não indicar a marca iria aumentar a competitividade e a administração iria obter uma proposta muito mais vantajosa do que se ela houvesse indicado a marca. Então, por isso que a lei ela veda expressamente a indicação de marca. Não pode, como regra, a administração indicar a marca. Ela vai fazer lá as especificações. Eu preciso de computador com capacidade de processamento no mínimo tal, de capacidade de armazenamento no mínimo tal, e outras exigências dessa natureza, sem indicação de marca, beleza? Isso é regra. Ou seja, como regra, é vedado aos agentes públicos indicar a marca nas licitações. Agora, como toda regra, temos aí as exceções. A própria lei, ela coloca exceções, ou seja, situações em que a administração ela pode fazer a indicação de marcas. Quais são essas exceções? Por exemplo, casos
de padronização ou se for tecnicamente justificável, beleza? Caso de padronização, imagine que a administração ela possui lá um auditório, né? Imagina lá que ela possui um auditório. Esse auditório ele foi mobiliado numa licitação anterior com cadeiras de determinada marca. Foi feita lá uma licitação, uma determinada marca saiu vencedora e foi feita a instalação dessas cadeiras lá naquele auditório. Aí, posteriormente, né, alguma daquelas cadeiras estragam, a administração ela precisa adquirir outras cadeiras para aquele auditório. Aí veja bem, aí não seria o caso ela adquirir cadeiras de outra marca. Por quê? Porque iria ficar despadronizado com aquelas que já estão instaladas. Aí neste caso, né, para fins de padronização, poderia ser indicada a marca naquela licitação. Tá? Então, a padronização é uma justificativa aceita pela lei para que o agente público possa fazer a indicação de marca ali na licitação. Outra situação seria quando a indicação de marca for tecnicamente justificável. Tá? Então imagine aí que a administração está querendo comprar computadores, olha só, aí não mais para executar serviços administrativos, mas para executar algum serviço gráfico, alguma atividade mais complexa que exija mais da marca e que seria tecnicamente justificável que, para suprir essa necessidade da administração, fossem adquiridos computadores da marca Apple, que tem uma maior capacidade de processamento. Então, para determinadas atividades, aqueles computadores daquela marca, da marca Apple, eles atendem melhor do que os das outras marcas. Então, se isso for tecnicamente justificável, então tem que ter lá um parecer, né, dizendo por que o Apple atende e outros não atendem, e isso, se for tecnicamente justificável, aí pode ser feita a indicação de marca naquela situação. Tranquilo? Beleza? Prosseguindo. Ainda em decorrência do princípio da igualdade e da competitividade, vamos ver aqui outro dispositivo da Lei de Licitações, agora lá o artigo 9º da lei, que diz que não poderá participar da licitação o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. Olha só, aquela pessoa, aquela empresa que executa o projeto básico ou executivo, aqui no caso de obras, né, ela não pode participar depois da licitação para executar esta obra. Então, o que acontece aqui na prática? Né? Nós temos, sempre que a administração ela for fazer uma licitação para obras, né, para a execução de uma obra, ela deve elaborar um projeto básico e um projeto executivo. O que é o projeto básico? O projeto básico é aquele que possibilita às empresas, às empreiteiras, oferecerem a sua proposta naquela licitação. Então, uma empreiteira, para ela poder oferecer a sua proposta, ou seja, ela dizer assim, ó, administração, eu posso executar essa obra por tal preço. Para a empreiteira ela poder oferecer uma proposta, sim, ela deve conhecer que tipo de obra que a administração está pretendendo realizar. Então, imagine lá que a administração está querendo duplicar uma rodovia, né? Fazer a duplicação de uma rodovia. Então, a administração ela deve oferecer o mínimo de elementos para que uma empreiteira possa oferecer uma proposta para executar aquela obra. Tá? Então, isso vai estar onde? No projeto básico. O projeto básico é que vai dizer, a duplicação vai ter tal traçado, né? Ela vai daqui até ali, tem aqui, vai fazer um túnel. Então, é basicamente esse tipo de coisa que vai estar lá no projeto básico. Aqui, para passar essa montanha, ao invés de eu desviar, eu vou fazer um túnel. Então, tudo isso é importante para que a empreiteira ela faça a sua proposta. E isso vai estar onde? No projeto básico. Então, a administração, antes de contratar alguém para executar aquela duplicação da rodovia, ela contrata alguém, esse alguém pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, para fazer um projeto básico, um projeto que demonstre, contém um mínimo de elementos capazes de caracterizar aquela obra que vai ser realizada. Então, ela vai lá e contrata alguém. Aí, esse alguém que realizou o projeto básico, esse alguém pode ser uma pessoa física ou jurídica, ele não pode depois participar da licitação para realizar aquela obra que está prevista naquele projeto. Tá? Então, ou a pessoa ela faz o projeto básico, ou a pessoa depois ela realiza aquela obra. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? E além do projeto básico, nós temos aqui o chamado projeto executivo. O projeto básico, ele caracteriza a obra.
Já o projeto executivo, ele diz como aquela obra vai ser realizada, ali quais são as técnicas construtivas que vão ser empregadas, os materiais, tudo isso vai estar no projeto executivo. Isso é importante também para que a empresa ela ofereça a sua proposta e depois ela execute realmente a obra. Tá? Então, a pessoa física ou jurídica que elabora esses projetos não pode participar depois da licitação para executar esta obra. Tá? A pessoa que elabora o projeto básico ou executivo, ela é contratada pela licitação também por uma outra, pela administração com uma licitação. A administração faz ali uma licitação, aí daqui a pouco, quando a gente estudar as modalidades de licitação, a gente vai ver ali que tem concurso ou inegibilidade de licitação, são procedimentos que podem ser executados para que a administração contrate alguém para executar aquele projeto. Tá? Então, para a administração escolher alguém para executar esses projetos, ela faz uma licitação específica. Então, vejam bem que são duas licitações. Uma para escolher quem vai executar o projeto, aí faz a licitação, aí essa pessoa, essa empresa elabora o projeto e aí depois esse projeto ele vai ser utilizado como base para outra licitação, que vai ser a licitação para contratar quem vai realizar a obra. Beleza? Então, são duas licitações aí no caso de obra. Uma para escolher quem vai fazer os projetos e outra para escolher quem vai executar aquela obra, tá bom? Aí nós temos algumas situações, tá, pessoal, em que o autor do projeto, ele pode participar depois da licitação para execução, por exemplo, lá no RDC, tá? Nós temos algumas situações em que essa vedação, ela deixa de ser aplicada, tá? Mas como regra, nas licitações realizadas nas modalidades previstas na Lei 8.666, é vedada essa participação, beleza? Aqui é outra vedação, também nessa linha, tá? Que a empresa que elaborou o projeto básico executivo de forma isolada ou em consórcio com uma outra empresa, ela também não pode participar aí da execução da licitação, tá? Agora, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar, por que há essa vedação? E essa vedação, ela é associada ao princípio da igualdade e ao princípio da competitividade. Por quê? Porque a empresa ou a pessoa que elabora o projeto daquela obra, ela tem mais conhecimento daquela obra, das dificuldades daquela obra, tá? Do potencial até de retorno daquela obra. E isso, ela tem mais conhecimento do que quem? Do que as outras empresas que não elaboraram aquele projeto. Então, se aquela empresa que elaborou o projeto, ela participar da licitação, ela estará em vantagem em relação às demais. E isso é contrário ao princípio da igualdade, o princípio da competitividade, beleza? Então, por isso é que a lei coloca essa vedação, beleza? A lei também, ela diz que não poderá participar da licitação servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, beleza? Então, aqui, ó, um servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação não pode participar lá como licitante, beleza? Agora, recentemente, o STJ, ele julgou um caso bem interessante. O que aconteceu? Era o Exército, ele estava fazendo a contratação lá de uma empresa para lhe prestar um serviço especializado, e essa empresa, ela possuía como funcionário ali um sargento do Exército que tinha conhecimento do objeto daquela contratação. Então, a STJ disse que essa empresa não poderia participar da licitação, porque ela tinha um servidor ali da administração do órgão contratante, né? Um servidor do órgão contratante que era funcionário daquela empresa. E eu percebo que esse militar do Exército, ele estava licenciado do Exército, e mesmo assim o STJ decidiu que ele não, aquela empresa que possuía aquele funcionário nos seus quadros, um funcionário que era um servidor da administração, ainda que licenciado, ela não poderia participar da licitação. Por quê? Porque ela estaria em vantagem em relação às demais concorrentes. Afinal de contas, alguém ali de dentro da administração, de dentro do órgão contratante, estava ali nos quadros da empresa. Então, ela tinha certamente maiores informações do que as outras concorrentes. Ela estava em vantagem em relação às demais concorrentes. Então, ela não poderia. O STJ disse, ó, nesse caso, ainda que o servidor esteja licenciado, essa empresa aí não pode participar, porque ela tem lá nos seus quadros um servidor do órgão contratante, aí ela cai na vedação do artigo 9º da Lei de Licitações. Tranquilo?
Aí aqui nós temos uma exceção, tá? Aí, como eu disse, essa vedação para que o autor do projeto básico ou executivo ele participe da licitação para executar a obra, ela é a regra. Aqui na própria lei de licitações nós temos uma exceção. O autor do projeto básico, ele pode participar na condição de consultor ou técnico. Aí aqui no caso, a serviço da administração interessada. As funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento. Ou seja, a administração ela pode contratar depois aquela empresa, aquela pessoa que fez o projeto básico, para quê? Para auxiliar a administração na fiscalização, na supervisão ou no gerenciamento da execução daquela obra. Beleza? Ela vai contratar lá uma empresa, uma empreiteira para executar a obra, e aí ela pode contratar também o autor do projeto básico para lhe ajudar na supervisão, na fiscalização, no gerenciamento ali daquele contrato. Logicamente, isso não vai ser uma contratação direcionada para o autor do projeto básico. Ela pode fazer uma outra licitação ali específica. Eu quero contratar alguém para me auxiliar na fiscalização, na supervisão, no gerenciamento dessa obra. Aí o autor do projeto básico ele pode participar dessa licitação e se ele for o vencedor, aí ele pode firmar o contrato com a administração com este objeto. Tá? Mas aí perceba que o autor do projeto básico ele não estará executando a obra. Ele estará a serviço da administração, atuando na fiscalização, na supervisão e no gerenciamento da obra. Então é uma exceção, uma das exceções que estão previstas aqui no próprio artigo 9º, aqui no caso no parágrafo 1º da Lei 8.666. Questãozinha de prova diz o seguinte: o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, não poderá participar da licitação ou da execução de obra ou serviço objeto da licitação. Beleza? Tranquilo. Essa aqui é a regra, pessoal. Não é isso que está dito lá no artigo 9º, que o autor do projeto básico ou executivo, seja ele uma pessoa física ou jurídica, ele não poderá participar da licitação ou da execução da obra ou serviço objeto da licitação. Ele faz lá o projeto e depois ele não pode participar da licitação para realizar aquela obra. Decorre diretamente do princípio da isonomia e da competitividade. Pessoal, essa questão aqui é legal também para quê? Para a gente ver que quando no direito administrativo ele é muito assim, né? Ele tem as regras e existem várias exceções àquela regra. Beleza? E aí nas provas, o que acontece? Geralmente é assim, quando existe uma regra e a banca ela coloca ali expressamente a regra, mas não cita as exceções, aquela questão está correta, tá? Ainda que a administração não tenha citado ali as exceções, é o caso aqui, ó. O autor do projeto básico executivo, ele não pode participar da licitação. Beleza, isso é correto. Esta é a regra. Não é porque existem exceções e essas exceções não estão explícitas aqui que a questão vai deixar de estar errada. Talvez você pode até considerar que a questão está incompleta. Por quê? Porque ela não citou as exceções. Mas ela não está errada. Não é errado eu afirmar que o autor do projeto básico ou executivo ele não poderá participar da licitação. Isso é correto. Por isso, o gabarito está correto. Quando a banca ela quer cobrar as exceções, quer que você saiba que exista as exceções, ela vai deixar isso explícito de alguma forma no comando da questão, tá? Ou ela vai citar aqui as exceções, ou ela colocaria aqui, por exemplo, não poderá nunca, jamais participar da licitação. Ou seja, a banca ela deixa explícito lá no enunciado para você que ela está querendo que você saiba que existem as exceções. Aí sim que você vai considerar as exceções. Agora, caso a administração, a banca, ela só coloque ali na questão a regra, né, ela reproduza ali a regra e não fale nada sobre as exceções, ela está correta, tá? Porque está correto porque ela está afirmando a regra, beleza? Então, é sempre bom isso daí, porque eu recebo muitas perguntas lá no fórum de alunos, assim, nesse sentido. Professor, mas ele está dizendo aqui que o autor do projeto básico executivo não pode participar da licitação, mas ele pode lá, se ele for consultor a serviço da administração, trabalhando na supervisão. Né? Então não era para a questão estar errada? Não era para estar errada, porque a questão ela afirmou a regra, e a regra está correta, ela não falou nada sobre as exceções. Beleza? Então você só considera as exceções, principalmente nessas questões de certo ou errado, se a banca for explícita no enunciado
que ela está querendo que você considere as exceções, beleza? Isso aí vocês vão pegando com o tempo, à medida que forem resolvendo bastante questões, vocês vão observar que esse padrão aí das bancas, ele se repete, beleza? Prossegue. Mais uma questão. Na administração pública, é vedado ao autor do projeto básico participar da licitação ou da execução da obra pública no exercício de fiscalização, de supervisão ou de gerenciamento. Opa, aqui já está errado. Olha só, porque aqui já está tratando da exceção de forma explícita, né? Nós já vimos lá que uma exceção em que o autor do projeto básico ele pode participar da licitação é justamente quando ele trabalha a serviço da administração, onde? No exercício da fiscalização, supervisão ou gerenciamento. Isso aqui está onde? Lá no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 8.666. Justamente a exceção, vimos aqui que a banca está cobrando explicitamente. Por isso que a questão está errada. Tranquilo? Prosseguindo. Mais uma questãozinha caiu aqui no concurso do TCU. Diz o seguinte: dado o princípio da isonomia, é vedado atribuir preferências para bens e serviços produzidos e prestados no Brasil ou por empresas brasileiras, mesmo que se trate de critério de desempate em procedimentos licitatórios, situação que deverá ser resolvida por sorteio. Pessoal, aqui está errada essa questão. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os critérios de desempate nas licitações e vamos ver que um dos critérios de desempate é justamente este, né? Ganhará a licitação aquela empresa, aquela pessoa, aquele terceiro que oferecer bens produzidos ou um serviço prestado no Brasil ou por empresas brasileiras. Tá? Isso é previsto de forma expressa lá na Lei de Licitações, daqui a pouco a gente vai ver. Então, isso não essa preferência, né, a bens prestados, bens produzidos no Brasil ou serviços prestados no Brasil ou por empresas brasileiras, essa preferência, ela não é contrária ao princípio da isonomia. Por quê? Porque ela é prevista expressamente na Lei de Licitações e essa preferência, ela serve justamente para atender aquela outra finalidade da licitação. Nós vemos que uma das finalidades da licitação é a isonomia e a outra finalidade é assegurar, promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, essas preferências, ainda que sejam contrárias ao princípio da isonomia, elas são feitas para atender aquela outra finalidade da administração, que é promover o desenvolvimento nacional sustentável. Tá? Então, assim, apesar do princípio da isonomia, não é vedado atribuir essas preferências, porque elas são expressas na Lei de Licitações, como a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, a questão está errada. Agora nós vamos ver, olha só, muito importante isso daí, ó, exceções ao princípio da igualdade. O princípio da igualdade é um dos mais importantes, o princípio da competitividade na licitação, inclusive ele é previsto lá na Constituição, mas ele não é um princípio absoluto, beleza? Então, novamente, o princípio da igualdade, o princípio da competitividade não é um princípio absoluto na Lei de Licitações. Existem uma série de exceções a este princípio. Tá? Ou seja, situações em que a administração ela não necessariamente precisa dar um tratamento igualitário entre os licitantes. Ela vai dar preferência a uns em detrimento de outros. Nós vamos ver que essas preferências, geralmente elas servem justamente para atender aquela outra finalidade da licitação, que é promover o desenvolvimento nacional sustentável. Beleza? Então, como regra, a administração ela deve promover, ela deve assegurar a igualdade entre os licitantes, porque a igualdade é uma das finalidades da licitação, uma das mais importantes, inclusive, mas em algumas situações são previstas diretamente na Lei de Licitações, com vistas a atender a outra finalidade da licitação, que é promover o desenvolvimento nacional sustentável. A administração ela pode mitigar o princípio da igualdade, afastar o princípio da igualdade, dando preferências a determinados licitantes em detrimento de outros, com vistas a favorecer o desenvolvimento nacional. Beleza? Então, vamos ver aí quais são essas exceções. Vemos aqui, ó, existem várias exceções ao princípio da igualdade, ao princípio da isonomia. Primeira exceção é quando há empate em igualdade de condições, então aqui
Empatou, né? Chegou lá no final, duas empresas chegaram com as mesmas propostas, tudo igualzinho. Aí vamos desempatar agora, né? Ver qual empresa vai ser a vencedora, qual que vai ser o critério de desempate. Aí nós temos aqui uma série de critérios em que a administração ela vai, entre essas duas ou três empresas que chegaram ao final da licitação empatadas, a administração ela vai dar preferência a uma em detrimento das demais, né? Então, se ela vai dar preferência a uma em detrimento das outras, ela está afastando aí um pouco o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Daqui a pouco a gente vai ver como é feito este desempate. Outra exceção é justamente para atender aquela outra finalidade da administração, que é promover o desenvolvimento nacional sustentável. Aí, para fins de cumprir essa finalidade, atingir esse objetivo, a lei estabelece uma série de preferências. Por exemplo, na compra de bens ou na contratação de serviços de informática e automação, aquelas margens de preferência para a compra de sistemas de TI e de sistemas de comunicação estratégicos e nas chamadas licitações sustentáveis. Daqui a pouco a gente vai detalhar tudo isso daqui, mas são situações que mitigam o princípio da igualdade em prol do desenvolvimento nacional sustentável. Nós temos aqui algumas medidas de compensação, também previsto aqui no artigo 3º, parágrafo 1º, e aqui umas regras de preferência para microempresas e empresas de pequeno porte, previstas na Lei Complementar 123 de 2006. Esses critérios aqui, algumas provas até chegam a cobrá-los, por isso que nós vamos estudar lá na nossa terceira aula aqui, naquela aula específica de licitações, e que nós vamos tratar desses assuntos mais avançados, tá bom? Vamos detalhar, então, agora um pouquinho aí dessas exceções. Primeira exceção lá, os critérios de desempate. Lá estão previstos no artigo 3º, parágrafo 2º. Aquilo que eu disse, foi feito lá todo o processo competitivo da licitação, igualdade de condições, todo mundo disputou, apresentou as suas propostas, aí chegou lá no final, propostas empatadas, né? Imagine lá que chegaram duas propostas empatadas, empresa A e empresa B, as duas apresentaram as mesmas condições para a administração. Elas chegaram, as mesmas condições foram melhores que todas as outras, elas empataram ali no primeiro lugar da licitação, mas a administração só pode contratar uma, né? Só pode escolher uma das duas. Aí qual o critério para desempatar? E vamos ver, a lei ela diz que em igualdade de condições, então olha só, as duas empresas elas devem chegar lá no final da licitação em igualdade de condições, né, apresentando as mesmas propostas, as mesmas condições, os mesmos preços, os mesmos prazos de fornecimento, tá? Então, tudo igualzinho. Aí, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Então, a administração ela vai dar preferência a uma em detrimento da outra como critério de desempate. Aí a lei prevê uma série de critérios e esses critérios, veja bem, olha só, eles devem ser aplicados sucessivamente, tá? Daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho mais o que vem a ser esse sucessivamente. Então, qual que é o primeiro critério de desempate? A administração ela vai dar preferência aos bens e serviços produzidos no país. Então, tem lá, chegaram duas empresas, a empresa A e a empresa B. Aí vê lá, a administração ela quer contratar um determinado bem, computador, por exemplo, ela vê lá a empresa A e a empresa B ofereceram o mesmo preço por um computador que atende às exigências da administração, vai ver lá, aí lá no final ela vai aplicar o critério de desempate, ver que o computador que está sendo oferecido pela empresa A é produzido no país, no Brasil, e o oferecido pela empresa B é fabricado lá nos Estados Unidos ou na China, fora do país. Opa! Então, aí a administração vai contratar a empresa A em detrimento da B, vai dar preferência à empresa A em detrimento da B, o critério de desempate. Primeiro critério de desempate vai ver lá o bem que é produzido no país. Se um for produzido no país e o outro não, opa, contrato aquele que é produzido no país, beleza. Aí, segundo critério de desempate, verificou lá, não, tanto a empresa A como a empresa B, o computador que elas estão oferecendo são produzidos no país. Ambos são produzidos no país. Então, empatou de novo. Primeiro critério de desempate não deu conta de desempatar. E passa para o segundo critério. Qual é o segundo critério? Bens produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Opa, veja bem, a empresa brasileira. Ainda que ela fabrique, né, produza, por exemplo, esse computador lá na China,
mas seja uma empresa brasileira, tá? Aí ela vai ganhar. Aqui no caso, o segundo critério, ele foca o quê? Na nacionalidade da empresa. O primeiro critério é onde, né? É o local em que aquele bem é produzido. Já o segundo critério é quem, né? Quem que produz aquele bem. Se for uma empresa brasileira, ainda que em outro lugar, ela irá vencer. Então imagine aqui, ó, que os dois computadores são produzidos na China, né? Tanto da empresa A como da empresa B são produzidos na China. Então nenhum dos dois é produzido no país. Então nenhuma das duas atendeu o primeiro critério de desempate. Aí passa para o segundo. Aí vamos ver aquele que é produzido por uma empresa brasileira. Os dois são produzidos na China. Aí um deles é produzido por uma empresa americana e o outro produzido por uma empresa brasileira, mas lá na China. Aí o que é produzido pela empresa brasileira, ele vai vencer a licitação, beleza? Então esse é o segundo critério de desempate. Aí ainda continua empatado. Sei lá, as duas empresas estão oferecendo produtos produzidos na China por empresas americanas. Aí não desempatou no segundo, aí passa para o terceiro. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Opa, e nós temos lá a empresa A, a empresa B oferecendo computadores produzidos na China por uma empresa americana. Aí não desempatou o primeiro e o segundo critério. Aí vai ver, são duas empresas americanas, mas alguma dessas empresas investe em pesquisa aqui no Brasil, né, desenvolvimento de tecnologia no país. Aí se uma delas investir, ela vai ser a vencedora. Esse é o terceiro critério de desempate. Aí, ainda assim não desempatou. Beleza? Continuou lá, nenhuma das duas empresas investe em pesquisa ou desenvolvimento de tecnologia no país. Aí passa para o quarto critério de desempate. Vai ver aquelas empresas que produzem o bem ou prestem o serviço comprovando o cumprimento da reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para a reabilitação da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Esse quarto critério aqui é um critério bem mais recente, ele é mais aplicável para empresas brasileiras, logicamente, porque esses critérios aqui, né, de reserva de cargos e de regras de acessibilidade, eles valem para quem? Para empresas brasileiras. Então esse é o quarto critério. Se mesmo assim não desempatou, aí sim vai para o sorteio, beleza? O sorteio está lá previsto no artigo 45, parágrafo 2º. Se nenhum desses quatro critérios aplicados de forma sucessiva, ou seja, primeiro o primeiro critério, aí continua empatado, aí passa para o segundo, continua empatado, passa para o terceiro, continuou empatado, passa para o quarto, continua empatado, aí sim é que realiza o sorteio. Tá? Então esses critérios eles devem ser aplicados de forma sucessiva e nesta ordem, não pode mudar a ordem prevista na lei. E aí continua tudo empatado, o quinto critério é o sorteio. Tudo empatado, ele faz lá papelzinho, sacode e sorteia. Aí quem for sorteado é que vai ser contratado pela administração. Tranquilo? Vamos ver aí uma questãozinha que cobrou conhecimento sobre este tema. Diz o seguinte: o primeiro critério de desempate de licitação conduzida em igualdade de condições aos participantes é a exigência de os bens e serviços objetos da licitação serem produzidos no país. Opa, exatamente isso, né? Voltando aqui, ó, o primeiro critério de desempate é o bem ser produzido no país, que é exatamente isso que está dizendo a questão está correta. Uma pergunta muito comum aqui, ó, como que é realizado esse sorteio? A lei não diz, ela não diz o procedimento. Então isso aqui, ó, é o tipo de coisa que pode ser estabelecido lá numa norma específica de um estado, de um município. O município ele pode falar que o sorteio, estabelecer lá como é feito o sorteio. Então isso não é... A lei de licitações, ela só diz que tem que ser um sorteio, mas ela não diz como que o sorteio tem que ser realizado. Então, um município, o Estado, a própria União, para as licitações da esfera federal, pode estabelecer aí os procedimentos definindo como esse sorteio vai ser realizado, tá bom? O fato é que o último critério, o quinto critério, tem que ser sorteio, tá? Não pode ser outro critério. Então, o Estado, o município, não pode dizer que o quinto critério estabelecer um outro critério além desse, mas pode definir o procedimento definindo como o sorteio vai ser realizado, ok?